O Renan Santos, do MBL, publicou um vídeo comentando um chá revelação em que a mãe seria uma adolescente e o pai aparece descrito como nóia. O conteúdo viralizou e dividiu opiniões nas redes. Alguns concordam com a crítica social, outros acusaram generalização. A mãe da menina, eu acho que é uma menina. Pausa. Esse é o chá de revelação mais importante sobre o Brasil e eu digo mais. O que vai acontecer no final define se você vai ou não vai ser assaltado por essa criança. Eu sou uma criança, eu acho que eu sou pai de um menino. Eu sou tio, acho que é uma menininha. Eu sou a tia da criança e acho que é uma menina. Veja o desprezo que o pai da criança tem pela revelação do sexo da criança. Isso aqui não é exatamente sobre ser menina ou menino. É sobre um relacionamento disfuncional entre duas pessoas disfuncionais que tá dando origem a uma vida que será, muito provavelmente, disfuncional. Gravidez precoce de pessoas que não estão preparadas para a vida simplesmente vai dar origem a pessoas que não estarão prontas para a vida. Sendo um menino ou uma menina, ambos vão passar, em grande medida, por um ciclo que quase sempre termina em infelicidade e, por vezes, crime. A mãe da criança é a tal da novinha disfuncional. Ela provavelmente não teve a presença paterna em casa e tampouco teve bons exemplos para se espelhar. Essa moça, na flor da idade, acaba procurando um relacionamento com um rapaz que passa para ela aquele clima de perigo, que vem a ser o nóia, o pai da criança. O nóia é uma figura que não teve muito exemplo paterno e, portanto, sem exemplo masculino, ele se conduz de acordo com o vento, de acordo com os maus exemplos que ele encontra. Em geral, para obter o estado social, esse tipo de rapaz acaba se alinhando ao crime, ou mesmo o discurso do crime, de modo a ele encontrar na hierarquia social algum tipo de vantagem. Essa vantagem permite que ele tenha acesso ao quê? A essa novinha disfuncional. Quando nós juntamos a novinha disfuncional e o nóia, quase sempre as duas opções que perpetuam esse modelo social falido será uma nova novinha disfuncional ou um novo nóia. E uma das razões para isso acontecer, volta a cena pro desprezo do pai, é a ausência de uma figura paterna que dê exemplo. Esse rapaz muito provavelmente não vai querer sustentar a criança. Esse rapaz muito provavelmente não vai querer dar exemplo pra criança. Esse rapaz muito provavelmente não vai querer estar presente com a criança. Logo, fosse um menino, as chances dele se juntar ao crime seriam muito maiores do que um menino oriundo de uma família natural. Isso não é minha opinião. Isso é um estudo da GV de 2007 que mostra que a maior parte dos jovens que cometem crimes, adivinha, não tem a figura paterna. Como nasceu uma menina, a chance de sermos assaltados pelo filho dessa moça é bem menor. Meninas cometem muito menos crimes violentos do que meninos. Mas a chance dela perpetuar os comportamentos errados e autodestrutivos da própria mãe são muito altos. A gravidez na adolescência é especialmente presente em cidades pobres do interior e em favelas. E esse parece ser o caso desse casal. Nós temos que brecar isso, não apenas incentivando a formação da família tradicional, mas lutando contra a sexualização precoce das crianças. Música, dança, baile, cultura pop que nos leve a isso tem que ser combatida, e isso deve ser política oficial do Estado. E mais, os meninos e meninas na escola que apresentarem um comportamento disfuncional por conta da ausência paterna terão necessariamente acompanhamento psicológico tocado pelo Estado para que não venham a ter nem a gravidez da adolescência e, adivinha, não venham a cometer crimes. Isso é atuar na base para que a gente evite problemas sociais dos mais diversos, que incluem, volta a colocar, violência e famílias destruídas. 14 mil meninas de 11, 12, 13 anos viraram mães. Não é pouca gente. Não é nada pouca gente, não é assunto para deixar de lado. Então isso que ele trouxe é sério, precisa ser discutido com profundidade. Agora eu concordo que também não é simplesmente de um jeito assim meio forte, parece que já tem a solução pronta. Mexe 2, 3, 4 teclas e vai resolver a coisa. Não, o negócio é muito mais complexo e muito mais profundo. Mas tem uma coisa, e certamente você vai concordar comigo, até porque não é opinião minha, isso é o que eu li de estudos, principalmente no primeiro mundo. Pesquisas de psicólogos economistas feitas com presos condenados nos Estados Unidos, no Reino Unido, mostram que uma das características mais comuns entre eles é crianças indesejadas. E Isso aquilo é uma coisa muito no forte. comportamento foi nitidamente aquele pai. Naquele vídeo, especificamente no comportamento, não pareceu nem um pouco entusiasmado com a chegada do filho. Nem um pouco. O que o Renan traz, e sinceramente, assim, não é uma opinião, mas sim no que ele mostra em termos de narrativa e de holofote, é algo que talvez nem traga tanto holofote. Porque ele fala, a gente precisa atuar de uma forma mais profunda em algumas camadas, agindo na prevenção, né? Dando auxílio, dando suporte psicológico para as famílias, trazendo uma certa sustentação para que não aconteça a gravidez precoce ou de uma certa maneira, assim, essa conscientização. E quando a gente fala de conscientização, quando a gente fala de prevenção, a gente não está falando de assunto que vai gerar voto imediato. Claro. Agora, a prevenção passa por muitas coisas. Eu quero trazer até mais um dado aqui. Por que eu achei esse assunto muito importante? Quando eu vi esse vídeo, eu pensei, vai ter gente dizendo que esse vídeo é fake. Eu não posso garantir que não seja.
Tá certo? Porque quando você vai chegando no ano político, tantas coisas... Eu acabei de falar que era uma denúncia que podia ter sido do próprio sujeito que era o denunciado. Então, acho que... Vamos admitir que esse vídeo tenha o seu lado fake. Vamos dizer que ele tenha sido a produção, mas é a produção de uma realidade. Isso a gente não pode negar. Essa realidade existe no Brasil, sem dúvida alguma. E tem essa questão da criança indesejada. E aquela expressão do rapaz ali, por mais que tivesse sido uma fantasia, é a expressão de muitos moleques que, na hora que foram ter sua relação com a menina, não estavam nem aí com as consequências. E se elas vêm, eles continuam nem aí. A gente Inclusive sabe muito com disso. as doenças sexualmente transmissíveis. Isso. Até porque a maioria das vezes fica com elas, não com eles. Então é um dane-se total. E muitas vezes até maiores de idade. Essa realidade tem. E como eu vou te dizer, isso é muito forte para mim. E acho que a gente tem que discutir profundamente. Mas quando ele fala em prevenção, a gente tem que abrir um pouco a cabeça, na minha opinião. Prevenção passa por muitas coisas. Prevenção não é apenas o preservativo, não é apenas a tal da camisinha. Tem muitas coisas e eu acho que tem que ser um debate sem paixão, com o pé no chão, com realismo, porque eu não fico nada feliz de ver uma menina de 11, 12 anos, 13 anos, engravidando e a gente dizendo, ela não tem a menor condição de ser mãe. Concordo plenamente. Mas também dizer... ela que se dane, também é muito difícil, não é? Ó, o Felipe coloca aqui, exatamente, não tem como trazer o abandono essa mãe, porque muitas vezes ela tá numa carência, numa dependência emocional, que ela não tá nem enxergando o descaso do namorado, o marido, o pai da criança, não sei o que eles efetivamente são. O Felipe traz aqui, o Renan é muito inteligente, ele consegue enganar muito as pessoas. Acho que seria interessante, Fê, você colocar o seu ponto. Por quê? Né, pra gente tentar entender essa camada que você tá trazendo, né? Prevenção tem que vir disfarçada, porque no Brasil é crime tentar ensinar alguém que não quer aprender. E aí, você concorda com a opinião do pré-candidato Renan Santos? O que você pensa sobre isso? Sim ou não? Responde aqui a nossa enquete, porque tem bastante gente aqui opinando e falando sobre o assunto. Não podemos analisar a vida friamente. Renan, equivocado e infeliz no seu comentário. Mas essa é uma realidade de muitas famílias, né? Pois é. Eu vi Em duas várias críticas. camadas, inclusive. Se a gente olhar em outras camadas, existem muitos jovens tendo filhos e que também não estão nem um pouco preocupados com esses filhos, né? Esses pais. Muitos. E não dá para pôr a conta nas mulheres, nas escolhas, mas sim no casal e muitas vezes na criação, nos pais, o que a gente pode fazer, né, para educar esses jovens. Não, e muitos casais que inclusive se casaram de uma maneira mais formal, mais assim, convencional, e que o pai, de repente, quando viu a barra que era ser o marido, né, a barra que era ser casado e ser pai, virou as costas e foi embora. Quer dizer, é um assunto sério, não só aqui. Então, eu fico pensando, no que o Renan pode ter sido o errante aqui. Eu falei, até se esse vídeo fosse uma representação, ele é a representação de uma realidade. De uma realidade. Ele está trazendo um assunto que é super importante, que a gente tem que discutir. E como eu disse, a prevenção tem que ser pensada em todos os aspectos. Não dá para ficar com tabus nessa hora também. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essa criança de 11 anos, de 12 anos, de 13 anos, mesmo mais velha. Sim. Quer dizer, a gente tem que pensar E o que muito vai sério. acontecer nesse bebê, nesse filho? Né? Como que ele vai ser amparado, como que ele vai estar naquela situação. O que eu vejo muitas vezes na clínica, inclusive, né? Pais sendo pais só a partir do momento que o filho começa a falar direcionado ao pai. Ele ainda não tem a consciência, quando o bebê está na barriga, ele tem a consciência, não sei como é que foi com você, Diogo, mas ele tem a consciência que vai ser pai, mas aquele amor todo, muitas vezes ele surge um pouco mais lento do que a mãe, porque Sem a mãe já dúvida, começa a sem sentir o dúvida. bebê se mexer dentro da barriga. Sem dúvida, sem dúvida. E aí ela vai nutrindo o amor, não que o pai não nutra esse amor, mas muitas vezes vem naquele contato que o bebê começa a fazer olho no olho, talvez comece a falar papai. Aí cai uma ficha que Claro. é espetacular do pai, né? Algumas vezes, porque dependendo do pai, se ele não tá presente. Eu não tenho como dizer se os meus sentimentos foram mais ou menos intensos que a Silvia, com certeza, porque eu não posso medir isso. Sim, você não foi mulher. Mas a minha não foi mulher e não Você não gerou um bebê. Agora, a minha
percepção é de que, lógico, que é muito mais intenso para ela. Não tem dúvida nenhuma. É muito como você falou. A gente vai descobrindo a paternidade. Porque o que eu podia fazer no começo? Trocar a fralda. Ajudar a botar para dormir. Isso é a parte fácil. Né? Quer dizer, só isso já gera menos vínculo. Na hora de mamar, não tinha nada que eu pudesse fazer, pelo menos nos primeiros meses. Então, sem dúvida, eu vejo que essa diferença de vínculo é muito, muito grande mesmo. Aqui o Felipe fala, Lalazinha, se acompanhar o MBL, você verá o jogo que eles fazem. Não consigo explicar em 190 caracteres. Teve até neonazista no congresso deles ultimamente. E assim mesmo tem negros no MBL. O MBL vai para um discurso ali um pouco mais conservador, eu enxergo muitas vezes. Acho que sim, acho que vai para um discurso mais acho conservador. Que ele puxa a direita nesse sentido, certo? Ou eu estou enganada? Eu acho que ele puxa uma direita bem conservadora, sem dúvida. Ele pode-se dizer, ele faz uma percepção de como é a sociedade, principalmente. Procura fazer o discurso. Justamente por isso que eu fiz questão de dizer aqui. Mesmo que a gente pudesse admitir que esse vício tivesse sido produzido, tá? Porque eu não tenho nenhuma informação para dizer que é isso, mas poderia ser, mesmo que nós estamos falando de uma coisa que tem que ser discutida. Então, se a gente ficar discutindo aqui em MBL, a gente cai naquela velha história. Ah, foram eles que trouxeram? Então eu sou contra. Ah, foram aqueles que trouxeram, então eu sou a favor. Não, é o assunto que nós estamos discutindo. E o assunto quem trouxe dessa vez foi o Renan Santos. E nós vamos discutir o assunto dele, olha, pelo menos e aqui o nosso você assim chat, determinar. você concorda com a opinião do pré-candidato Renan? A gente teve 72% das pessoas dizendo que sim. Ó, gente, 167 pessoas... Dedo no like e vamos girar aqui, porque a gente vai para o último assunto. Posso só terminar uma coisa para deixar no ar, porque isso que eu quero insistir com vocês. O assunto tem que ser debatido sem emoções, sem taxações. Porque eu já vi ele trazer, do outro lado também, engravidou que se vire, é responsável por tudo. Não é bem assim. Sim. 11 anos, ele próprio disse, ela não tem condições de tomar decisões por si próprio. Então nós temos que discutir esse assunto com muita calma, com muita compreensão e sem lacração e sem ordem pra cima dos outros, na minha Do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.